Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Vamos lá, começando o nosso tema de hoje no Somos Um, o fascínio do mal na cultura. Pastorzão, poderia explicar qual é o problema que vamos tratar hoje aqui no Somos Um? Vamos lá. Uma das coisas que a gente sempre procura fazer no nosso projeto Somos Um, Universitários Missionários, é dar ferramentas para que o universitário cristão e o cristão em geral consiga entender o nosso tempo, ler o tempo, ver o que está acontecendo, para a gente poder ter uma ação mais efetiva nesse mundo. Tem um texto bíblico que fala sobre os filhos de Issacar, que eles eram sábios e podiam ver os tempos, ler os tempos. Então, a gente está sempre procurando, trazendo, vez ou outra aqui no nosso programa, algum tema da atualidade, algum tema de reflexão sobre o nosso mundo, sobre o que está acontecendo em geral, o que está acontecendo na cultura. E eu não sei, Nayan, se você tem reparado, mas eu tenho visto muito um fascínio das pessoas pelo mal, uma atração e um engajamento e um interesse muito grande pelo mal. Tanto o mal sobrenatural, quando a gente fala de filmes de terror, filmes sobre exorcismo, filmes sobre demônios, é um estilo que está muito em alta hoje em dia. Por exemplo, a gente vê a popularização do Halloween no Brasil. É uma festa que sempre houve nos Estados Unidos, mas de uns anos para cá está virando mais popular por aqui. Antigamente a gente só via festa de Halloween em cursinho de inglês. Hoje em dia está se tornando um pouco mais popular. Halloween, para os irmãos que não sabem, é o Dia das Bruxas. É aquele feriado em que os norte-americanos se vestem de figuras assustadoras, de bruxa, de fantasma, de lobisomem, etc. E as crianças brincam disso. E está se popularizando aqui no Brasil, aos poucos. Além disso, além desse fascínio pelo terror sobrenatural, pelo mal sobrenatural, filmes de A Freira, Annabelle, Invocação do Mal, vários tipos de filmes aí de terror, como o Exorcismo disso, Exorcismo daquilo, a gente vê também a popularização e o sucesso dos podcasts do chamado True Crime. O que é True Crime? É o crime verdadeiro. Tá? Então, entre as pessoas que gostam de ouvir podcasts, que vão para a academia e ficam ouvindo podcasts, vão para o trabalho e ficam ouvindo podcasts, um gênero que está muito em alta é o do crime verdadeiro, é o True Crime. É a pessoa que coloca para ouvir a investigação sobre um crime que aconteceu e que chocou o Brasil. Então, a criança foi morta, foi encontrada esquartejada, e aí esse documentário, esse podcast vai esmiuçar como foi que aconteceu, como foi a investigação, em quantos pedaços a criança foi esquartejada. Isso já existe muito nos Estados Unidos e está crescendo muito aqui no Brasil. Em várias plataformas de podcast tem esse tipo de conteúdo. Né? O crime verdadeiro, a investigação do crime que aconteceu de fato. E também, além disso, tem algo que é o sucesso duradouro, que já vem de muitos anos, dos programas chamados jornalísticos sensacionalistas. Passam todo dia na TV aberta, na parte da tarde, e são sempre aquelas chamadas assim: alerta agora, veja, está acontecendo um assalto em tal lugar, e os helicópteros já estão lá, olha, fulano enterrou a esposa no quintal da casa, vamos entrevistar a família. E aí não apenas dá a notícia do crime, mas tem toda uma dedicação a esmiuçar e a aprofundar e ver aquilo que está acontecendo. Nada disso é novo, tá? Nem filme de terror é uma coisa nova, nem histórias assustadoras são coisas novas.
Nem programas sensacionalistas são uma coisa nova, e as pessoas se interessarem por crimes e por criminosos e por saberem como foi, também não é novo. Mas eu também não quero, nesse programa, fazer uma proposta assim legalista, do tipo, crente não pode consumir esse tipo de coisa, crente não pode assistir isso, não pode ouvir isso. Não, não quero ir por aí, não é o objetivo. Mas eu quero propor uma reflexão. Propor uma reflexão sobre por que isso está sendo tão popular hoje em dia, como a gente pode entender esses fenômenos, o que esses fenômenos dizem a respeito da nossa cultura. Será que essas coisas estão ligadas? Será que uma coisa está ligada à outra? Será que esse fascínio com o mal sobrenatural tem a ver com o fascínio com o mal real, com o crime e a violência? Quais seriam as causas desse fenômeno e quais seriam as suas possíveis consequências? Tá? E qual seria também a melhor maneira de nós, como cristãos, na universidade, fora da universidade, no nosso dia a dia, qual seria a melhor maneira da gente se posicionar? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o fascínio do mal na cultura, se ele existe, e como a gente deve lidar com ele. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. 3 horas e 15 minutos, mais uma vez. A gente pede muito para você espalhar o link da 316 e convidar mais alguém para acompanhar esse papo, que é interessante demais. O fascínio do mal na cultura, beleza? Manda aqui um zap para poder contribuir com a nossa programação. 11 930 03 0316. Pastor, como entender psicologicamente esse fenômeno, pastor Marcelo? Vamos lá. Como eu já falei, nada disso é novo. Nenhum desses fenômenos é novo. O ser humano, ele gosta de sentir emoções intensas. Ele gosta. Né? O ser humano gosta de controladamente sentir medo. Né? Seja numa montanha-russa, né? Seja num passeio, assim, uma aventura. Existe quando você vai assistir um filme, seja ele qual for, você quer sentir alguma emoção, seja o riso na comédia, seja a emoção do drama, de você chorar. Você paga o filme para você chorar porque você quer sentir aquela emoção intensa. E quem vai ver um filme de terror quer sentir o medo, quer levar o susto, né? Aquela descarga de adrenalina. Tem aqueles filmes que dão o que se chama de jump scare, que é aquele susto de você dar aquele pulo assim. Aí você normalmente leva o susto e dá uma gargalhada pela sua própria reação. Isso é comum, né? Além disso, outro fenômeno que é comum também é a curiosidade. Muita gente vai assistir podcasts sobre investigações porque fica curioso diante, por exemplo, de um crime bárbaro, diante de uma situação de grande violência. A gente fica curioso, nossa, como um ser humano foi capaz de fazer isso? Qual que leva uma pessoa a agir assim? Eu quero entender, eu quero compreender. Existe um outro fenômeno também que chama o voyeurismo psicológico. A gente gosta de olhar a vida das pessoas, a gente gosta de olhar a vida alheia das pessoas. Então, o que aconteceu ali naquela mansão? O que aconteceu ali com aquela pessoa que era tão famosa, aparentemente tão rica, mas revelou sendo um criminoso ou revelou sendo uma vítima de um crime? Deixa eu conhecer, deixa eu saber o que é isso. Essas coisas também geram um vínculo social, porque se tem muita gente falando de um determinado assunto, você se sente parte desse grupo. Você se sente parte do grupo que está comentando o último lançamento e o último filme assustador. Você se torna parte de um grupo que está comentando o último documentário que foi feito sobre tal coisa. Existe um vínculo social.
O que acontece? O ser humano, ele foi criado para o bem, ele foi criado para viver o bem, mas ele sabe que existe o mal. Ele sabe que existe o mal no mundo. Né? Existem muitas coisas que vão ser assustadoras, né? Existe a escuridão, a morte, a doença, existem os animais selvagens, existem os outros seres humanos que podem me prejudicar. Então, desde sempre, desde o Éden, o ser humano tem medo. O ser humano tem medo e aí, às vezes, esse medo precisa ser elaborado. Ele busca uma forma de entender esse medo e entender esse mal que existe no outro e esse mal também que existe dentro de si. Quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente vê que tem coisas dentro de nós que não são boas. A gente vê que tem impulsos, que tem desejos que não são os melhores. Então, ouvir histórias assustadoras à beira da fogueira, por exemplo, é uma coisa que o ser humano sempre fez, porque ajuda a gente a lidar com esses medos, ajuda a gente a entender o que é esse mal, como me prevenir dele, como controlá-lo. Né? Ver ou ouvir o mal representado numa peça de teatro, ou numa contação de histórias, num livro, ou, recentemente, num filme, numa série, ajuda a gente a ter ferramentas para lidar com o mal real. Isso é uma coisa que acontece. Agora, existem épocas na história da humanidade em que as pessoas ficam mais fascinadas pelo mal do que em outras. Tá? Na Idade Média, por exemplo, falava o tempo todo sobre a morte. Na época que teve a peste negra, havia muitas representações artísticas da morte. Muito se falava sobre a morte, muito se falava sobre o medo de ir para o inferno, e as pessoas lotavam as igrejas querendo a absolvição dos pecados e querendo que o sacerdote fizesse ali uma penitência por ela, para ela não ir para o inferno. Havia uma ansiedade, e isso era muito falado, estava muito presente naquela cultura. Eu acho, Nayane, que a gente está vivendo numa dessas épocas. Eu acho que nós hoje, na terceira década aí do século XXI, a gente está vivendo uma situação que leva as pessoas a ficarem pensando nisso. Por quê? Aí é um chute meu, né? Talvez pela instabilidade econômica, talvez pelas tensões políticas, as guerras, a violência em si presente, a violência contra a natureza, contra a criação, os crimes que acontecem, tudo isso deixa um sentimento de inquietude na pessoa, deixa um sentimento de angústia, e a pessoa então busca essa ou na ficção ou no documentário, uma forma de lidar, uma forma de elaborar com esse mal-estar, com essa tensão, com esse medo. Tá? E aí, porque uma exposição controlada àquilo que te dá o medo faz com que você tenha uma sensação de controle. Tá? Então, essas são mais ou menos algumas das questões ou algumas das coisas que a gente pode entender que nos levam a ter pistas sobre o porquê desse fenômeno, por que as pessoas elas são atraídas por esse tipo de coisa. Tá? Eu queria ouvir se algum dos nossos ouvintes tem alguma explicação, alguma teoria, ou o que os nossos ouvintes acham que leva mais e mais pessoas a assistir filmes de terror ou filmes de violência, ou descrições de crimes violentos e documentários sobre crimes, sobre criminosos. O que os ouvintes acham sobre isso? Qual é a opinião dos nossos ouvintes sobre esse tema? Muito bem, galera. Tá aí. Fique à vontade para participar, para deixar sua opinião. O que vocês acham? Por que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo? Na verdade, essa é uma pergunta que eu fico fazendo para algumas pessoas que eu conheço que curte. Qual o gosto disso, velho? Eu
Cara, eu não tenho um pingo de curiosidade, velho. Um pingo de curiosidade nessas coisas. Mas aí eu sei que é algo, assim, muito específico, eu, Nayan, e de repente outras pessoas têm, né? Essa curiosidade, gostam, mas eu fico tentando entender a mente do cidadão que gosta dessas coisas. Mas, enfim. O Lindovan colocou aqui, pastor Marcelo, que top tocar nesse assunto. Me assustei dias atrás quando meu sobrinho e os amigos se reuniram para ver filmes de terror. Muito doido. E ele colocou, não é a primeira vez. Tá vendo? Uhum. O Lindovan deve Sim. ser igual eu, então. Se assusta quando alguém se reúne para assistir filme de terror. Eu não consigo entender. Não consigo, mas enfim. Sim. Eu confesso que eu já assisti muito filme de terror, né? Já juntava com a galera, os adolescentes da igreja, os jovens, e a gente se reunia para ver, e o grande barato era esse, era se assustar junto com todo mundo. Todo mundo dava o grito, dava o berro, né? Já assisti muito. Hoje em dia eu faço já a escolha, não me atrai, eu não tenho... não vejo isso como uma coisa que eu queira para mim, né? Que eu escolho para mim. Mas eu já assisti bastante. Tá vendo aí, Lindovão? O pastor Marcelo já foi desses, tá vendo? Já foi estilo seu sobrinho. Bom, 3h24 aqui na nossa rede 316. Pastor, responde pra gente o que a Bíblia diz sobre o mal, por favor. Isso, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, o mal, né? O que é o mal? A gente fala muito sobre... A gente não fala muito, né? Mas hoje o nosso tema do nosso programa já está falando sobre o mal. O mal na sua manifestação sobrenatural e na sua manifestação humana. E o que é o mal? O que a Bíblia diz sobre o mal? E porque é importante, parece ser uma coisa que todo mundo sabe, mas nem sempre. E eu acho que faz falta a gente ter realmente uma massificação da verdade bíblica sobre essas coisas, uma coisa muito bem fundamentada dentro de nós, para a gente evitar cair em algumas armadilhas. Então vamos lá. Primeira coisa que a Bíblia diz é que Deus é bom. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, o apóstolo nos diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Por que é importante a gente enfatizar isso? Que Deus é bom, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Porque existem outras cosmovisões por aí, outros entendimentos que dizem que Deus não é nem bom nem mal. Deus, ele está acima do bem e do mal. E que o bem e o mal são construções da mente humana, né? Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus é do bem. Deus é totalmente bom, e não há nele nenhuma treva, nenhuma sombra, nenhuma escuridão. Ele é totalmente bom. Tem outras filosofias que dizem que Deus é o bem e o mal ao mesmo tempo. Existe um lado sombrio de Deus, né? E que o bem e o mal são duas forças que se complementam, e que não existe o mal sem o bem, não existe o bem sem o mal. A Bíblia descarta esse tipo de visão. Deus é bom e o bem é absoluto. O mal, não. Não há uma simetria, não há uma igualdade, não há uma bipolaridade entre o bem e o mal. São coisas muito diferentes, são categorias muito diferentes. Em Tiago, capítulo 1, versículos 17, nós lemos o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que Deus faz é bom, né? Deus é bom
nele não há maldade, nele não há dúvida, nele não há sombra, nele não há nada obscuro, e tudo que ele faz é bom. Deus não criou o mal. Quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 21, né, em que... Não, na verdade, capítulo 2, desculpa, 31, Gênesis 1, 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Tudo que Deus ia criando a cada dia da criação, ele dizia que era bom. E é bom, é bom, é bom. E quando ele terminou tudo, tendo criado o ser humano à sua imagem e semelhança, ele viu que era tudo muito bom. Então, o bem, ele é eterno. O bem, ele é absoluto. O mal é relativo e é passageiro. A analogia que o Agostinho, o grande teólogo lá da antiguidade, faz é a analogia com a luz. Né? O que é escuridão? Escuridão, se você parar para pensar, não existe. Não existe uma coisa que você possa observar que seja a escuridão. A escuridão é uma ausência. Ausência de luz. A luz é algo que existe. Você vê a luz. A luz existe. Quando a luz não está presente, você tem, então, a escuridão. Então, Agostinho fala mais ou menos isso sobre o bem e o mal. O bem e o mal não são duas coisas que existem do mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma força. Não. Existe o bem. O mal é quando os seres se afastam desse bem, né? Dão as costas para esse bem. Agora, o mal, ele existe justamente como uma negação do bem. Quando a gente lê em Gênesis 3, a gente vê a serpente, que é Satanás, enganando, mentindo, seduzindo. Ou seja, a serpente, Satanás, ela escolheu se afastar do bem, se afastar do seu papel que Deus tinha colocado para ele como um anjo. E a gente vê Adão e Eva seguindo o caminho da serpente. Adão e Eva deixando de querer se submeter a Deus para eles mesmos quererem fazer a sua própria vontade, querer ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a partir daí, surge o mal. A partir da revolta, da rebelião de Satanás, surge o mal no céu, e a partir do momento em que Adão e Eva seguem a rebelião de Satanás, surge o mal na terra. Tá? Não são dois lados da mesma moeda coexistindo eternamente. Antes da rebelião de Satanás não existia mal. E vai haver um dia que não vai mais existir mal. Tá? Existem muitas pessoas que pensam que se não houver mal, não tem graça. Se não houver mal, fica tudo muito chato, porque tem que ter a luta, tem que ter o conflito. Não, isso é bobagem. Né? Deus existiu muito bem por eternidades, sendo Deus e sendo bom, e vamos viver uma eternidade também onde só há o bem. Tá? Aí, quando a gente vê esse início desse mal entrando na humanidade, a gente vê uma escalada de violência. Em Gênesis 4, 23 e 24, nós temos a história de Lameque. Lameque é um dos descendentes de Caim. Caim matou Abel, fugiu para outro lugar e tal, aí teve sua descendência, e Lameque era um desses descendentes. Gênesis 4, 23 e 24. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então a gente vê aqui um descendente de Caim se gabando de ser mais violento que Caim. Um descendente de Caim dizendo, Caim, meu antepassado,
Deus protegeu ele. Quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. Comigo vai ser diferente, 70 vezes. Eu sou mais violento, eu sou mais malvado, eu sou bravo, eu sou o cara, né? A violência crescendo até a gente chegar lá no dilúvio, em que Deus fala: a terra está coberta de violência, né? Então, o mal, a violência, é algo condenado por Deus, é algo que Deus não aprova. No Salmo capítulo 11, versículo 5, nós lemos o seguinte: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Em Amós capítulo 1, versículo 13, Amós capítulo 1, versículo 13, está escrito: assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso, porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. Vou fazer uma pausa aqui para falar da violência que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Deus, ele abomina toda forma de violência, violência contra inocentes, violência contra pessoas indefesas. Não importa de quem venha. Pode ser do judeu contra o gentio, do gentio contra o judeu, né? Quem pratica a violência, Deus aqui está condenando realmente a violência. E a Bíblia é um livro que mostra muitas cenas de violência. A Bíblia é muito realista ao mostrar até mesmo homens de Deus indo para a guerra em nome de Deus e tendo que matar, e matava a si mesmo, e às vezes Deus dava ordem para matar, mas também Deus pune os excessos. Quando a gente vê povos que estavam excessivamente gostando, desfrutando de praticar a violência, Deus chama a responsabilidade, Deus condena, né? Isso é algo que desagrada a Deus. Além do mal humano, o mal que o ser humano faz uns com os outros, a Bíblia também fala do mal sobrenatural. A Bíblia fala sobre os demônios, que eles são reais. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, existe o mal que o ser humano faz contra a si mesmo, contra o outro ser humano, que é condenado por Deus. E existe o mal das forças demoníacas, dos anjos caídos, dos agentes espirituais da maldade nas regiões celestes. Eu fico pasmo de saber, Nayan, às vezes, especialmente no nosso meio universitário, tem cristãos que não acreditam que o demônio existe, não. Eles estão muito iludidos, estão muito enganados, porque muitas artimanhas em que somos às vezes vítimas acontecem por não darmos atenção a esse inimigo que temos. Temos um inimigo espiritual que está agindo, que está tramando e que não devem ser subestimados. Em 1 Pedro 5, versículo 8, tem um texto muito conhecido: sejam sábios e vigilantes. Ou seja, estar atento, não ser pego de surpresa, não ser pego desprevenido. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, fique esperto, né? Existe um inimigo das nossas almas. Em Judas, carta de Judas, versículos 8 a 10, está escrito assim: do mesmo modo também esses, está falando aqui sobre os falsos mestres. Judas está falando daqueles que entravam nas igrejas e pervertiam os costumes e ensinavam falsas doutrinas. E aí Judas está falando sobre eles. Do mesmo modo também esses,
quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Olha que coisa interessante, Nayan. Judas aqui está falando de um grupo de pessoas, os falsos mestres, que eles blasfemavam até contra os demônios. Eles falavam mal, falavam arrogantemente, faziam brincadeira a respeito dos demônios. E Judas está falando assim, ó, isso é uma coisa que não se deve fazer, não. Nem Miguel, que era um anjo, ficou batendo boca com Satanás numa situação que a gente não sabe o que foi. A gente sabe que era uma disputa pelo corpo de Moisés. Não sabemos o que foi isso. Mas estava lá Miguel, arcanjo, em uma disputa com Satanás. E Miguel não ficou, não se sentiu com autoridade suficiente para ofender ou zombar de Satanás. E então ele diz: o Senhor te repreenda, né? E aí é interessante isso, né? Porque a gente vê que é uma coisa que a gente deve também respeitar, né? Exato, 3 horas e 38 minutos. Eu te mandei até um áudio aí, pastor. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar, porque sempre que eu coloco por aqui, o senhor não ouve aí, né? Aí eu te mandei. Sim. Você tá usando câmera pelo celular ou pelo notebook? A câmera. Estou com o celular aqui, aí já vi que tem um áudio aqui. Pode soltar, que eu vou soltar aqui também. Você consegue ouvir ele aí? Vou colocar o meu mute. Oi? Você consegue ouvir esse áudio aí? Será? Sim. Então faz o seguinte. Eu vou dar o play aqui no meu, você dá o play no seu aí, porque aí a gente consegue ouvir para saber o que o nosso ouvinte está falando. Mas antes dessa ouvinte, tem aqui um comentário da Amélia Lemos. Ela é lá de São João da Lagoa, Minas Gerais. Colocou assim, ó: eu já assisti muito filme de terror algumas décadas atrás, tenho 55 anos. O que me atraía era que antigamente o bem sempre vencia o mal e isso muito me agradava. Aí ela completou: já há algum tempo os filmes nesse gênero deixaram de ser assim. Prefiro assistir comédias ou romances. Deixei de assistir também. Deixei de assistir também porque, como a palavra do Senhor nos orienta, todas as coisas convêm, porém nem todas edificam. É preciso edificar nossas vidas diariamente. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, essa equipe maravilhosa. Obrigado por essa programação de grande qualidade e edificação espiritual. Então tá aí, ó. Bem interessante esse ponto da ouvinte, Nayan, porque realmente faz uma diferença quando você se defronta com o mal, tem esse embate, mas o mal é derrotado, ainda que na sequência, no filme posterior, ele possa voltar novamente. Mas hoje em dia a gente vê, talvez para deixar o filme mais assustador, o mal vence, né? Para ficar mais assustador, a pessoa ficar com mais medo. Então a gente vê uma história, uma narrativa em que o mal vence no final. E isso, a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, isso produz alguns efeitos na nossa mente, se a gente não tomar cuidado, né? Se a gente não entender o que está havendo aí. Muito bem. 3h41, a irmã Wanda Rosa, de Pão de Açúcar, Alagoas, foi quem mandou esse áudio aí, pastor. Eu não consegui ouvir ele ainda, mas eu já te mandei. Eu vou dar o play aqui, se eu dar o play aí,
e aí a gente Tá, quer que eu comenta. bote o mude para o meu áudio não atrapalhar o seu? Não, pode Mudo. deixar, porque eu acredito que aí por onde o senhor está, pode sair no YouTube. Do jeito que está aqui, o pessoal do YouTube também não está ouvindo. Então Entendi. pode deixar aí de boa, Ma- beleza? Vamos lá, Maravilha. vamos ouvir. Uhum. Vamos ver o áudio da Wanda. Boa tarde, amados da Rede 316. É um tema bem interessante. Eu mesmo nunca gostei de assistir filme de terror, porque hoje nós estamos vivendo dias terríveis e assustador. Então, para que assistir mais algo para nos assustar, nos aterrorizar, do que ouvir notícias terríveis sobre estupro, a violência, né, no lar, em outras nações. Tudo isso aí é aterrorizante, né? E isso só pode ser da vinha dos nossos pais, lá no início, né? De Adão e Eva, pelo instinto, o desejo de conhecer, de querer saber algo desse ser tenebroso, né? O diabo, que fica ao nosso derredor, querendo, de todas as maneiras, colocar dentro da mente, do coração das pessoas, esse desejo de conhecê-lo. Só que quem procura assistir não aprende nada. Eu acho que não edifica a pessoa em nada. Porque você fica tão assustada que não tem como absorver nada desses filmes de terror. Né? Então, eu vejo assim, desde o tempo de Adão e Eva, a desobediência, esse desejo desenfreado por querer conhecer como é que chama, essa figura proibida, essa coisa que não faz bem. Né? Tem muitas pessoas que têm uma inclinação muito grande para querer ver esse tipo de filme. Eu mesmo não gosto. Né? Paz. Eu quero ação, mas não com violência, não com terrorismo. Então, eu vejo assim, o mundo que a gente está vivendo é aterrorizante, porque nós só temos notícias ruins, e cada dia que passa, cada vez mais. Dos dias, né, que estamos vivendo aqui na Terra, tudo se cumpre com a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia em nós e nos ajude, né, a prosseguir nessa caminhada cristã, né, em busca do céu, desse lugar de paz, desse lugar maravilhoso que Jesus preparou para nós. Essa é a minha opinião. Não vamos aqui da Primeira Igreja Batista de São Francisco. Conseguiu Amém. ouvir, pessoal? Ouvi. Muito bons argumentos da irmã. A vida já é tão assustadora, as notícias que chegam já são tão aterrorizantes, por que se procurar mais sobre isso, né? E é realmente, ela alerta, né, sobre esse fascínio com a própria figura do diabo, com a figura de Satanás, né? Essa atração por conhecê-lo, por ver histórias sobre ele, é um ponto aí de alerta, né, para a gente pensar, né? Em 2 Coríntios 2, versículo 11, Paulo está falando sobre uma situação de um irmão que estava em pecado e precisou ser disciplinado, e a igreja estava sendo orientada agora por Paulo para perdoá-lo e trazê-lo de volta para a comunhão, e ele explica por que fazer isso. Paulo diz assim: para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Ou seja, Paulo estava sendo esperto, estava pensando lá na frente, olha, Satanás ele pode usar isso para trazer mal. Então vamos podar, vamos cortar, vamos tirar qualquer pezinho que Satanás possa ter aqui no nosso meio, né?
Chegou, então, o nosso momento C.S. Lewis, né? Faltou há muito tempo, faltava no nosso programa, né? Da citação. O C.S. Lewis, ele falava que a gente comete 2 erros graves em relação ao diabo. Um é o erro de ignorá-lo, achar que ele não existe, que a gente pode levar a rasteira dele. E o outro é o erro de ficar muito obcecado com ele, ficar pensando nele o tempo todo, ficar achando que ele está por trás de tudo o tempo todo. Então, o equilíbrio ele deve ser alcançado aí. Temos um inimigo, temos inimigos espirituais, os demônios, eles estão agindo, não devemos subestimá-los, devemos nos prevenir contra os ataques deles, mas também não devemos ficar pensando que tudo é diabo o tempo todo e ficar obcecado com esse assunto. A cosmovisão também cristã, ela não se limita a falar só da criação e da queda, fala também sobre a redenção e sobre a consumação. Em Colossenses 2,15, Paulo fala sobre a vitória de Jesus na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, na cruz, Jesus tirou a base de poder de Satanás e de seus demônios, que era a acusação. Sem ter como nos acusar, porque Jesus já pagou o preço, Satanás e seus demônios ficam totalmente sem armas, sem poder agir, sem poder nos acusar, ele tira a base da sua acusação. Então, na cruz, Jesus triunfou, na cruz, Jesus venceu, na cruz, Jesus derrotou os demônios, na cruz, Jesus venceu o mal. Ali foi decretada a morte da morte, ali foi decretado o fim do mal, ali foi decretado que o poder do bem, o poder de Deus, ele vence. E Deus demonstrou isso ressuscitando a Jesus. E a gente vai ver isso no futuro. A gente vai ver essa consumação, essa manifestação do poder quando Jesus voltar. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, Paulo nos diz o seguinte. Em 1 Tessalonicenses, deixa eu ir para a segunda. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, que é o anticristo, o homem da impiedade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, vai vir o anticristo, o homem da iniquidade, o homem perverso, que vai, em nome de Satanás, fazer maior arruaça aqui na terra, perseguir a igreja, fazer todo o mal, mas esse vai ser destruído pelo sopro da boca de Jesus. Jesus não vai precisar se esforçar, não. Só com o sopro da sua boca. Ou seja, o mal não tem poder sobre o bem. O mal, ele realmente não tem nenhuma condição de se igualar ao bem, de se igualar a Deus. E em Apocalipse 20, nós vemos o final da história. Apocalipse 20, 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. A Bíblia, Nayan, apresenta a vitória definitiva do bem sobre o mal. A gente falou aqui, né, sobre os filmes em que o bem vence o mal. Isso é uma representação do que vai acontecer no fim dos tempos. O bem vencerá o mal definitivamente, eternamente. Tá? O mal não é natural, não é necessário. A vida não vai ficar chata se não tiver o mal. Não, vai acabar. O mal vai acabar. Todo pecado vai acabar. Todos os pecadores serão julgados, né? E aqueles que não têm o nome escrito no livro da Bíblia, da vida,
vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, haverá a vitória definitiva do bem sobre o mal. E aí a gente chega em Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ontem eu estive num funeral muito triste. Eu sou capelão do Corpo de Bombeiros, e eu fui num funeral em que 3 membros da mesma família faleceram. 3 caixões, um acidente de carro. 3 membros da mesma família faleceram. Um deles era bombeiro, e o seu cunhado e o seu filho de 16 anos. E mais um outro bombeiro que também faleceu, que foi enterrado em outro lugar. Imagina essa esposa, né? Essa esposa que perde na mesma situação o filho, o marido e o irmão. E foi uma cerimônia muito comovente, né? Muitos pastores, a família é evangélica, muitos pastores falaram, muita gente falou sobre o testemunho que aqueles homens deram, aqueles irmãos deram em vida, de uma vida salva por Jesus. E muita dor, muitas lágrimas, muita perplexidade, mas em todos havia aquela certeza de que essa derrota que eles estavam experimentando naquele momento era passageira, porque a vitória definitiva já foi conquistada na cruz. E que estaremos juntos novamente, e nos veremos novamente, e haverá vida, não haverá mais luto, nem morte, nem dor, não haverá mais o mal. No capítulo 21, versículos 22 a 27, João continua descrevendo essa nova cidade, essa nova Jerusalém. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, no capítulo 22, versículos 3 a 5, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Então essa é a nossa certeza, essa é a nossa glória, da vitória sobre o mal. O mal vai ser derrotado, o mal já foi derrotado, e nós vamos ver essa derrota se concretizar e se manifestar quando Jesus voltar. E ao pensar sobre os noticiários e os crimes reais, que é uma coisa que revolta, que traz angústia de pensar como o ser humano pode fazer tal coisa, a gente deve se lembrar que nenhum criminoso ficará impune, né? Aqueles que não se arrependerem e deixarem o seu pecado sobre as costas de Jesus vão viver a realidade da punição do seu pecado. Deus não é um juiz injusto. Apocalipse 21, 7 e 8
diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse é o panorama que a Bíblia apresenta sobre a situação do mal, né? Deus é bom, Deus não criou o mal acontece como um afastamento da vontade de Deus, mas Jesus venceu o mal na cruz e veremos essa vitória com a volta do Senhor Jesus. Amém, amém. 4 faltando para as 4 na 3:16. Deixa eu passar rapidão aqui. No YouTube, pastor, nós temos Sim. aqui o comentário da irmã Luzierte, tem também o Danilo, Igreja Batista do Fonseca presente, temos também a Adeilda, tem o César Pereira, que colocou aqui: a paz do Senhor Jesus. Entendo que o ouvir ou ver sobre o mal sem discernimento pode levar uma população a fazer o que vemos na atualidade no Brasil e no mundo. Tem o Rafael Coque dizendo o seguinte: graça e paz, sou Rafael Serrano, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seminarista. Muito bom o programa. Acredito que o ser humano é corrompido pelo pecado, dando lugar à carne, vão buscar tudo que provém das trevas. Aqui o pessoal comentando. E chegou por aqui também o nosso pastor Francisco Rosa. Grande pastor Francisco. Um abraço, pastor Francisco, gente boa, obrigado pela companhia. Bom, 3 minutos faltando para as 4 da tarde, temos mais perguntas aqui, pastor. A nossa última pergunta é a seguinte: que cuidados devemos tomar diante do fascínio do mal na cultura, pastor Marcelo? Vamos lá. Novamente, eu não quero entrar nessa questão do proibir, dizer, não assista, não leia, não ouça. Né? Como eu falei, eu mesmo já tive a minha fase em que assisti esse tipo de filme, né? Mas hoje tomo a decisão de não fazer, mas já assisti também filmes sobre histórias reais de criminosos. Hoje em dia eu não busco esse tipo de entretenimento, mas não digo que seja pecado. Porém, é importante ter uma abordagem consciente e crítica, tá? Primeiro, cuidado para isso não se tornar um vício. Como tudo na vida, tudo pode se tornar um vício, pode assumir uma parte da nossa vida grande demais, se tornar algo incontrolável, que se torna uma dependência da nossa vida. Se tornando um vício ou se tornando algo muito, muito frequente na nossa vida, isso pode dessensibilizar a nossa consciência moral. Sabe? Como criar um calo na consciência em que você já não se... Por exemplo, você ouve ou assiste notícias sobre crimes terríveis o tempo todo, você vai perdendo a sensibilidade. E aí é capaz de você ver alguém sendo morto na sua frente e você nem sentir nada, né? Porque você dessensibilizou a sua consciência moral, né? Os estudiosos, eles divergem sobre esse assunto. Por um lado, eles dizem assim, não, por exemplo, jogos violentos, jogos de videogame violentos. Alguns dizem que ele serve para canalizar a agressividade ali para o jogo. Então, você descarrega sua ira, sua energia no jogo violento. Outros dizem que não, isso pode dessensibilizar e fazer a pessoa ficar acostumada com a violência, né? Os estudos estão aí abertos, tem muitos, tanto de um lado quanto do outro, mas é bom tomar cuidado, né? Outro cuidado é que o constante consumo de narrativas perturbadoras pode dificultar a esperança e a fé. A gente voltando lá para aquela questão que a irmã mencionou, do filme com final feliz versus o filme com final feliz, sem final feliz. Se você o tempo todo está consumindo histórias, narrativas
em que o mal vence, seja sobrenaturalmente, seja naturalmente, seja o criminoso que mata e consegue escapar, seja o demônio que consegue fazer o que quer, você vai, aos poucos, tendo dificuldade de crer na vitória do bem sobre o mal. Você passa, aos poucos, a ter menos esperança, porque uma coisa é ter fé. Fé a gente tem em Deus, a gente confia em Deus, mas esperança é a expectativa das coisas que Deus vai realizar. Então, às vezes, você continua com fé, mas a sua esperança está lá embaixo. E você passa a achar que a vida é assim mesmo e que o mal vai vencer. Você perde essa capacidade de ser otimista, de ter esperança na vida, esse entendimento de que o mal foi derrotado e de que Jesus é o Senhor, né? E de que o bem já venceu. Então, cuidado com essa desesperança, né? Isso é muito moldado pelos conteúdos que a gente consome, tá? Essa ideia também, essa ideia oriental de que o bem e o mal se equivalem, que são forças equivalentes, né? A ideia também ateísta, materialista, de que o bem e o mal são coisas só de opinião, são apenas convenções práticas humanas, né? Ou seja, aquilo que você ocupa a sua mente vai ser visto de alguma forma no seu comportamento, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que acredito que seja o lema de todos os psicólogos comportamentais, cognitivos comportamentais cristãos, acho que todo psicólogo que trabalha com TCC, terapia cognitiva comportamental, que é cristão, em algum momento já trabalhou esse versículo, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, encha o seu HD, encha a sua máquina, encha o seu computador interno de coisas boas. E aí, na hora de você clicar, vão sair coisas boas. Tá? Isso acontece, por exemplo, a gente vê isso muito quando a gente vai a um retiro, a um acampamento, ao famoso encontro com Deus, encontro de casais com Cristo, e você volta dali, nossa, tô cheio de Deus, olha que coisa. Por quê? Porque você ficou ouvindo o tempo todo, você ficou sendo alimentado o tempo todo com... Não. Bom, pessoal, 4 horas e Oi, 2 minutos. Caiu? Voltou, pronto. voltei. Voltou. Caí, mas voltei. Você fica o Então, tempo todo, vai lá. você fica o tempo todo recebendo coisas boas, então você fica com a coisa boa na cabeça. Mas se você começa, agora você volta segunda-feira para casa e volta a consumir certas coisas que não são tão boas, né? Então, vamos procurar encher nossa mente com coisas boas e buscar histórias e narrativas que destaquem essa capacidade do ser humano de vencer o mal, de superar o mal. Não estou dizendo que o cristão só deve ver filme cristão, não, pelo amor de Deus, né? Porque senão, coitado de nós, né? A maioria dos filmes cristãos não tem uma grande qualidade cinematográfica. Mas estou dizendo para buscar narrativas, filmes que tenham uma mensagem de otimismo, que tenham uma mensagem de esperança, que enfatizem essa superação do mal. Um exemplo que a gente tem em Hollywood é a trilogia O Senhor dos Anéis, em que a gente vê uma história em que o mal está presente, existe o Sauron, que é o senhor ali das trevas, e é assustador, é uma ameaça grande, existe um perigo, existe um risco, mas você vê também a força do bem atuando e há uma vitória do bem no final, né? Há uma derrota do mal, há uma vitória do bem sobre o mal. Então, acho que a gente pode resumir tudo que a gente falou aqui sobre glorificar a Deus
também com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê e com aquilo que a gente ouve. Acho que é por aí. Maravilha. 4h04, 4h05, ponteiro pulando aqui, na 316. Tema muito, muito importante, muito interessante a gente falar sobre isso, né? Deus abençoe sua vida, pastor, porque realmente isso afeta assim, o público-alvo da gente, que são os universitários missionários, né? Eu acho que o universitário ele gosta muito desse tipo de conteúdo, então a gente precisa vigiar, né? Fazer aí o filtro, saber o que de fato serve ou não pra gente. Mas toda essa explicação aí já traz uma luz muito grande quanto a esse assunto aqui na nossa Rede 316. 4h05. Tem mais algo para finalizar, pastorzão? Ou já quer deixar a galera esperta para a semana que vem? Então, vamos lá, então. Semana que vem, do que a gente vai falar? Nosso próximo programa, o nosso tema será o desafio da perseverança. O desafio da perseverança. Como é que está aí a sua perseverança nos seus projetos de vida, de ministério, de faculdade, de santidade? Como é que está aí a perseverança? Show, beleza. E o Somos Um, apresente para quem não conhece ainda, pastor, por favor. O projeto Somos Um é um projeto que visa capacitar e despertar o universitário para fazer diferença na universidade. Atuamos na área de vida com Deus, defesa da fé, evangelização discipuladora e cosmovisão cristã. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, você pode acessar o site da Igreja Multiplicadora, onde temos nossos materiais, você pode acessar também a nossa materiais que a gente tem na livraria Missões Nacionais, onde você pode comprar nossos livros, nossos cursos, nossos roteiros de PGM, e você pode chamar o projeto Somos Um para ir na sua igreja, para dar uma oficina, um treinamento, para capacitar os jovens da sua universidade, ou os universitários da sua igreja. Show. Obrigadão, pastor, mais uma vez. Bom final de semana e até semana que vem. Bom final de semana a todos, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.